Vamos ler, então, Malaquias, capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este o mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propendes isso no coração. Vamos ler também o versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nós falamos a semana passada a respeito do profeta Malaquias e que o seu nome significa meu mensageiro. Malaquias, ele profetizou então, relembrando, na época de Esdras e Neemias, logo após o exílio babilônico, então, quando eles voltaram, quando os israelitas voltaram. E o capítulo 1, Deus, através da vida de Malaquias, ele repreende os israelitas, que estavam afastados mesmo de Deus. De que forma? Eles não seguiam mais os mandamentos do Senhor. Então, eles estavam entregando animais para os sacrifícios, animais impuros, cegos, coxos, com defeito. E nesse capítulo 1, ele ressalta, o Senhor ressalta, através da vida de Malaquias, o seu amor por Israel. E, ao mesmo tempo, ele repreende o seu povo que não estava seguindo os mandamentos conforme ele queria. E, além disso, no capítulo 1 mesmo, mais para o final, ele fala a respeito disso, que os sacerdotes recebiam essas ofertas, esses sacrifícios, sabendo que eles estavam impuros, que não era conforme aquilo que o Senhor queria, mas os sacerdotes também não se manifestavam. Então, veio aquele sacrifício impuro, eles entregavam aquele sacrifício para o Senhor. Então, eles também foram repreendidos por receberem estes sacrifícios. No capítulo 2, ele continua falando aos sacerdotes, que ele continua repreendendo os sacerdotes. E aí ele vem falar a respeito de qual será o castigo para esses sacerdotes. Então ele diz que enviará maldição aos sacerdotes, reprovará a descendência sacerdotal deles, e que ele jogará excremento no rosto dos sacerdotes. Olha que forte isso, esse excremento, a própria palavra já diz, ele significa impureza, Então, os sacerdotes estão sendo repreendidos por Deus através de Malaquias, mas eles não mudam a situação, continuam não honrando os sacrifícios,
e entregando conforme recebem. Então, um dos castigos é esse excremento no rosto deles. Lá no capítulo 7, vamos ler de novo o capítulo 7? Desculpa, o versículo 7. Versículo 7 de Malaquias 2. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote, ele tem que ensinar as instruções da lei para as pessoas que ouvem corretamente. Isso é uma das funções do sacerdote. A outra função dele é guardar o conhecimento. Então, ele adquire o conhecimento do Senhor e ele guarda esse conhecimento para ele poder instruir as pessoas. E aqui Deus está dizendo que ele é o mensageiro do Senhor, né? Então, como o profeta Malaquias, que o seu próprio nome diz que ele era o mensageiro, meu mensageiro, os sacerdotes também têm essa função de ser mensageiros, de passar a mensagem do Senhor para o seu povo. O que acontece? Quando o sacerdote não faz isso, então, quando ele passa erroneamente, né, essas instruções, não guarda o conhecimento correto do Senhor, né, além dele estar pecando e errando, ele leva muitas pessoas ao erro também. Porque as pessoas ouvem o que ele está falando. Afinal de contas, ele é um sacerdote. Então, ele tem o dever de passar as leis do Senhor corretamente. E quando ele não faz isso, ele leva também várias pessoas ao erro. Trazendo isso para os dias de hoje, né? Então, os pastores, os presbíteros, os líderes, aquele que tem o ministério de levar a mensagem do Senhor, né, de transmitir a mensagem do Senhor, eles também, né, se não fizerem corretamente, não fizerem isso corretamente, eles também podem levar algumas pessoas ao erro, né? Então, o Senhor diz aqui que esses servos, né, se assim eu posso dizer, serão desprezíveis e indignos. Então, o quanto a gente vê que é realmente sério isso, né? E a cada dia parece que tem mais pastores, mais presbíteros, mais pessoas falando erroneamente do Senhor. Mas um dia, né? Um dia, essa justiça do Senhor vai chegar. Deus é um Deus de amor, mas a gente sabe também que Ele é um Deus de justiça. Ele vem falando, né? Sempre repreendendo o seu povo para que o seu povo volte e continue no caminho dele, mas em algum momento essa justiça vai vir. Ele faz ainda, o Senhor faz ainda uma advertência àquelas pessoas que faziam, né, o sacrifício, ofertavam de forma errônea. Então, eles conheciam a verdade. Então, o Senhor
sempre repreendendo, por quê? Porque eles não estavam fazendo com zelo isso. Além disso, nesse capítulo 2, ele também fala a respeito dos israelitas que estavam se envolvendo com mulheres estrangeiras. Vamos ler o versículo 14, 15 e 16? Malaquias 2, 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidar vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiel. Então, o envolvimento dos israelitas com mulheres estrangeiras, mulheres idólatras, estava mostrando a infidelidade dos israelitas. Primeiro, com Deus, né? Eles estavam sendo infiéis no sentido de que Deus não aprova isso. Pelo contrário, ele odeia o repúdio, né? E sendo infiéis com as suas esposas também. E nesse momento a gente vê o quanto o Senhor ele dá advertências ao seu povo, né? Ele pede: não seja infiel com a minha lei, não se afaste do caminho correto, não se afaste de mim. Então, quando a gente olha, né, a palavra do Senhor é sempre a mesma coisa. O povo se afastando, errando, e o Senhor sempre advertindo. Só que a gente sabe que um dia isso vai acabar, né? Um dia essa justiça de Deus vai chegar. O tema principal aqui do livro de Malaquias é a infidelidade. Então, ele cita aqui, primeiro, a infidelidade do povo, um povo que foi exilado, que viveu um tempo na Babilônia, que quando retorna, quer dizer, eles voltaram, mas voltaram com todas aquelas características da Babilônia, né? Então, o povo estava sendo infiel com Deus. Infiel nas ofertas, né? Porque na hora de dar as ofertas estavam dando com animais impuros. E também com a infidelidade conjugal, né? Com a infidelidade com as suas esposas. Isso é o cenário, né, do povo em Malaquias, né? O porquê de que Deus levanta Malaquias para advertir e para chamar a atenção do seu povo. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por sua palavra. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, que está sempre ao nosso lado, sempre nos corrigindo, Pai. Obrigado, Senhor, por sua presença.
Obrigado, Senhor, por sua palavra. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, estar sempre presente, sempre ao seu lado, sempre cumprindo, Pai, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que estejamos, Pai, de coração e de mente, sempre ao seu lado. Louvado e engrandecido seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém.